pessoal, bem-vindo para mais um podcast. Aqui a gente está com a presença de uma pessoa muito especial, que ele é um atleta olímpico, o Guilherme Guido. Muito prazer, pessoal. Um prazer poder estar com vocês aqui. Estou com a Rafaela, a Luísa, a Lorena e a Laone. Eu sou o Guilherme Guido, nadador olímpico, participei de 3 Olimpíadas. E a gente vai contar um pouquinho da história para vocês, né, ao longo desses 22 anos de carreira. Esse é meu último ano, estou me aposentando, estou com 37 anos e muito feliz em poder ter contribuído com o esporte, né, como um todo aí, deixando o meu legado na cidade de Limeira. Como você começou o esporte? Eu comecei aos 5 anos de idade, por indicação médica, né? Então eu tinha crises de bronquite muito severas, onde o inalador e a bombinha ficavam do meu lado, na cabeceira da cama, onde eu acordava de madrugada com tosse, falta de ar, precisava usar. Então por isso o médico me indicou a natação como meio de cura. E aí dos 5 aos 7 anos praticando a natação, eu já não tive mais... Eu notei que as crises foram se espaçando mais, né? Então isso estava mostrando que a natação estava fazendo efeito e eu estava tendo uma qualidade de vida melhor. E aí depois dos 7 anos eu já não tinha mais nenhuma crise, estava zerado da doença. E dos 7 aos 10 anos eu fiquei percorrendo então a involução da doença e ao mesmo tempo a conquista da medalha, né? E foi aí que com 10 anos de idade eu ganhei a minha primeira medalha. Foi uma medalha de bronze, onde isso me abriu as portas e fez com que eu trilhasse até hoje a carreira de atleta. O que te inspirou a escolher a natação como carreira? A natação, ela veio de uma maneira meio que um grito de socorro, né? Porque eu sofria com uma doença e comecei na natação para que essa doença ela fosse eliminada. Então, eu mesmo percebi o quanto era importante a natação para a minha qualidade de vida. Então, a minha motivação foi desenvolvida em cima disso. E aí, a hora que eu comecei a ter uma qualidade de vida melhor, um sono melhor, né? Não sei se foi a natação que me escolheu ou eu que escolhi a natação, porque estava me ajudando demais, né? E aí, ao mesmo tempo que eu estava buscando uma melhora na doença, eu percebi que eu tinha uma facilidade perante os meus colegas no treino. Então, estava começando a ter aquela motivação de ganhar a medalha, né? E depois dos 10 anos que eu ganhei a medalha mesmo, que foi aquela que estava percorrendo aí, eu escolhi porque gostei da sensação de ganhar e queria um dia chegar numa Olimpíada. Como é a sua rotina de treinamento? Minha rotina de treinamento, ela é bem intensa, né? Se me perguntarem quando começa e quando acaba a minha rotina, eu não vou saber dizer, porque domingo eu não tenho treino, mas eu estou descansando para que eu possa treinar na segunda-feira melhor. Então, eu acordo 6 horas da manhã, faço um café da manhã, eu como a mesma coisa faz uns 10 anos já. Não mudo meu café da manhã, porque isso eu sinto que altera, né, a questão do organismo e tal. E aí, depois do café da manhã, eu vou pro treino, na água, treino das 7 horas até as 9. Depois eu vou das 9h30 até as 11h30 do físico, né, musculação. Aí eu almoço, aí depois eu descanso um pouquinho para voltar para as piscinas à tarde, mais 2 horas. Então dá uma carga horária mais ou menos de 6, 7 horas por dia de treino. Aí eu volto para casa, janto e descanso, para o dia seguinte fazer tudo de novo. Qual foi o maior enfrentamento na sua carreira? Eu acho que no momento em que eu pensei em parar de nadar. Então esse foi realmente um marco muito grande que a gente conseguiu superar. Eu tinha 15 anos de idade, naquele momento meu convívio social, né, com os meus colegas de escola estava sendo comprometido devido aos treinamentos, né, aos horários de treino e tal. Então esse momento eu pensei em realmente parar e foi crucial assim, como principal obstáculo da minha vida. Qual foi o momento mais memorável ou maior conquista da sua carreira até agora? Com certeza foi a realização do meu sonho de criança em fazer o índice olímpico com 21 anos de idade. Então, em 2008, eu fiz o índice olímpico para participar da minha primeira Olimpíada, né? E acabei carimbando o passaporte para a China para defender o Brasil lá em Pequim.
Qual é a sua competição favorita e por quê? Os Jogos Olímpicos sempre, né? Os Jogos Olímpicos é o maior evento esportivo do mundo, né? Maior, inclusive, do que a Copa do Mundo de futebol, tal, porque une várias modalidades ao mesmo tempo. Então a Olimpíada, ela com certeza é a mais emocionante. Como você se prepara mentalmente, fisicamente para grandes competições? Muito importante a pergunta. A gente tem um trabalho de psicóloga, né? Onde é desenvolvido todo esse controle emocional, essa preparação mental para o dia da prova você chegar preparado para fazer o resultado. Existem técnicas específicas ou estratégias que você utiliza nas provas? Com certeza. A técnica a gente desenvolve ela todos os dias dentro do treinamento, né? E a estratégia, dependendo da prova, é aquela economia de energia para poder sobrar para a final, né? Porque se eu gasto tudo numa eliminatória, eu posso comprometer o resultado da final. Então tem toda uma dosagem aí energética que a gente precisa trabalhar como estratégia. Quem são suas maiores inspirações, assim, dentro e fora do esporte? Eu sempre tive ídolos dentro do esporte, né? Então eu tive um norte-americano chamado Aaron Pearson, que também é nadador de costas, né? Que na minha prova de costas, onde ele me ajudou muito, me dando uma touca quando eu era criança, e isso me motivou. Então ele sempre foi meu ídolo, e inclusive hoje o recorde dele ainda se mantém, ele já se aposentou faz anos, né? Mas ninguém conseguiu bater o recorde dele de 200 costas. Como sua família e seus amigos influenciaram sua carreira? A minha família me incentivou muito, né? Me acompanhou desde o início, participando de eventos, me ajudando, né, com o transporte pro treinamento e tal. E os meus amigos me ajudaram a praticar a natação como esporte coletivo, né? A natação hoje é um esporte individual, a gente sabe que depende só de você o resultado, mas o grupo em si, no treinamento diário, ele acaba contribuindo, né? Ajudando você, dando força para fazer um tiro mais forte e tal. Então, foram fundamentais. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Tem algum hobby que você gosta? Eu gosto de ficar com a minha família. Então, né, assistir filme com meus filhos, a gente assiste bastante. Sair com a minha esposa. Então, eu fico mais com ele, né? No tempo livre, que já não é muito, né? Então, o pouco que a gente tem acaba usando com a família mesmo. Como você concilia a educação e os estudos com a carreira esportiva? Esse é um ponto importante, né? Porque quando você se forma no terceiro colegial, aí você busca faculdade. E muitos atletas vão para fora, né? Vão estudar nos Estados Unidos, tal, porque lá tem um sistema que é mais adaptável. A gente consegue dividir a grade horária das aulas com o treinamento e tal, então lá fora fica mais fácil. Agora, aqui no Brasil, hoje em dia a gente consegue também com algumas escolas, elas têm parcerias, né, e bolsas, inclusive para atletas, para defender essas escolas em campeonatos escolares. E aí acaba que a gente consegue uma ajuda, né, nessa adaptação entre o treino e a escola também. Você foi estudar fora? Eu fui estudar nos Estados Unidos, depois eu fui para a Espanha, morar um ano. E aí acabou que os resultados estavam sendo mais ou menos parecidos, tal. Eu fiquei longe da família, então fiquei na Espanha um ano e eu voltei para o Brasil para continuar os trabalhos por aqui. Então a maioria dos tempos eu desenvolvi o trabalho aqui no Brasil mesmo. Entrando no assunto do futuro e para os seus planos, quais são os seus objetivos para o futuro, tanto na sua vida esportiva e na pessoal? Legal. O meu objetivo agora é continuar contribuindo, né, com o esporte, mesmo não estando mais ativamente. Então, o que eu percebi ao longo desses 22 anos de carreira é que os países desenvolvidos, eles têm muitos atletas, né, inclusive a nível olímpico, porque eles massificam o esporte. Então, quanto mais criança fazendo atividade física, maior a chance de sair um atleta. Além disso, a gente também contribui com a educação dessa criança,
a gente contribui com uma vida mais saudável para essa criança. A gente tira essa criança da rua, das drogas. E então, essa é a minha missão quando eu me aposentar. Depois, né, esse ano é o último, então eu já tenho algumas frentes para isso, né? Então, a Academia Guilherme Guido, hoje aqui em Limeira, a gente tem 850 alunos, sendo 600 deles crianças, onde a gente já começou uma frente de massificação. O outro ponto é um projeto social lá no Jardim Esmeralda, onde a gente tem 200 crianças carentes, também praticando natação sem custo nenhum, ganhando touca, óculos, sunga, maiô, aula de qualidade. O outro ponto é o Campeonato Guilherme Guido, é outra frente também para massificar, então foi eleito um dos maiores campeonatos de bases do país, onde a gente contribui todo ano para 500, 600 crianças poderem mostrar os resultados que adquiriram ao longo do ano, né, treinando e aplicando no campeonato. E a outra frente agora é o Centro Histórico, onde a gente colocou lá as biomedalhas, que eu falei para vocês, né, e está à disposição lá para vocês conhecerem, para todas as crianças conhecerem, para quem quiser agendar o horário. É um espaço bem bacana, onde foi montado com essa intenção, né, de fazer excursão de escolas, sejam públicas ou particulares, para que a gente de uma maneira consiga incentivar aquela criança a iniciar no esporte. Sim, então já está decidido que você, quando você se aposentar, você vai cuidar, tipo, da academia, dos seus projetos. Exatamente. Minha preocupação vai ser em massificar o esporte na cidade de Limeira. Então, quando você se aposentar, você vai seguir com a sua academia, com os seus projetos daqui para frente? Exatamente, eu vou seguir de uma maneira administrativa, né? Não como professor, que eu não me formei em educação física, mas as frentes que eu administro, eu tenho vontade de replicá-las. Então, por exemplo, o projeto social hoje ele acontece em um centro comunitário. Então a intenção é que a gente consiga replicar esse projeto nos outros centros comunitários também. E aí buscando esse objetivo em massificar o esporte. Como você vê o desenvolvimento da natação no Brasil? Olha, a natação no Brasil hoje está chegando uma renovação. Então, tem muitos atletas aí, adolescentes que hoje estão indo para Paris, né? Esse ano é o ano olímpico e a gente vai estar bem representado. Tá? Então, temos Guilherme Caribé, vai nadar o 100 livre, chance de medalha, vamos ficar de olho nele. A gente tem também um outro Guilherme, tá cheio de Guilherme na natação. A gente tem o Guilherme Costa, vai nadar a prova de 400, 800 e 1500, então ficar de olho também. Então são novas gerações que estão chegando e que vão deixar a gente muito feliz, hein? E quais são os principais desafios que os nadadores têm em questão de apoio tanto emocional, tanto esportivo? Normalmente são clubes grandes que têm essa estrutura. Então os clubes menores ainda não têm e a dificuldade é essa, a gente procurar fora do clube buscar, né? E às vezes não tem um incentivo, né, financeiro, é caro, então poderíamos ter um centro de treinamento, né, para desenvolver atletas com toda essa estrutura, isso ia ser legal. Qual conselho você daria para quem está começando agora? Olha, para quem está começando agora, eu acredito que a gente precisa sonhar grande, né? Então, dar o mesmo gasto energético sonhar pequeno, sonhar grande. E a gente precisa sonhar grande e desenvolver um plano para isso. Né? Então, enxergar o sonho lá em cima e aí a cada degrau que a gente subir, traçar uma meta. E pode ser qualquer meta, né? Amanhã eu vou fazer um treino bem, depois de amanhã eu vou competir, vou ficar em 8º lugar, depois eu vou ficar em 4º, depois eu vou ficar em 1º. Então, traçar metas para atingir o objetivo. Obrigada pela sua presença e esse é mais um podcast de hoje. Obrigado a vocês, viu, pessoal? Parabéns aí pelo projeto, vocês são muito inteligentes e vamos voltar mais vezes, tá bom? A gente aguarda. Obrigado.